bom dia. Eu sou Helena e eu vou apresentar o trabalho sobre teorias clássicas da administração. O meu grupo, ele é composto por mim, pelo Iago, Laura Rossi, Letícia e Luiz. As principais teorias são a de Taylor, da administração científica, Ford e sua linha de montagem, Henry Fayol e o processo administrativo, Max Weber e as organizações, e o modelo japonês de administração. Vou falar sobre o Frederick Winslow Taylor, que viveu de 1856 a 1915 e foi um engenheiro americano que criou a primeira teoria administrativa. Foi chamada Teoria da Administração Científica. Essa teoria da administração científica, ela contribuiu diretamente para a maior eficiência no processo produtivo. Houve uma divisão do trabalho em pequenas tarefas elementares para a especialização das pessoas na execução das tarefas. Ele considerava os operários pouco instruídos, então, pela repetição diária da mesma tarefa, eles conseguiriam produzir altas quantidades e em menos tempo, aumentando a produtividade. E ele se preocupava muito com a eficiência na produção. E ele tinha como objetivo produzir altas quantidades a baixos custos. E como estímulo para que os operários produzissem mais, ele remunerava de acordo com a produção. Então, quanto mais eles produzissem, mais eles receberiam. E a atuação de supervisores para coordenar e orientar os trabalhos. Houve também uma padronização de ferramentas e instrumentos de trabalhos e uma estruturação da rotina, mantendo as mesmas cargas horárias e condições de trabalhos e determinando os custos da produção. Essa teoria da administração científica também é chamada de Taylorismo, e ela contribuiu também para a estruturação e aplicação de princípios básicos da administração, como o estabelecimento de um método científico, planejamento, orientação e controle sobre a realização e os resultados apresentados pelos operários da empresa. Essa teoria ela foi bastante criticada, mas atualmente ela tem um alto nível de importância, porque através dela foi consolidado de que a administração é algo a ser analisado, estruturado, aplicado, disseminado e aprimorado. E o foco da administração deve ser no aprimoramento profissional dos funcionários das empresas, e os estudos dessa administração devem ser feitos da base para o topo da pirâmide empresarial. Bem, então eu vou falar para vocês de Henry Ford. Henry Ford foi um empreendedor e engenheiro mecânico americano. Foi ele quem basicamente popularizou o método de produção em massa. E em 1913 ele fundou sua empresa Ford Motors e ele implementou algumas estratégias para poder baratear o custo do carro. E usando umas estratégias de administração, ele conseguiu melhorar bastante o preço desse consumível. O que acontece? Quando ele percebeu que se ele tivesse controle de toda a linha de produção, de matéria-prima até produto final, ele percebeu que ele conseguiria administrar de uma forma melhor a produção. E mesmo que ele não tenha inventado a linha de produção, foi ele que melhorou ela, basicamente. Então, ele partia, de 3 princípios básicos, e com esses 3 princípios, ele conseguiu fazer uma fortuna gigantesca, e graças a isso, hoje em dia, a gente estuda ele para aprender um método de organização de trabalho, e é muito efetivo e ajuda bastante na hora da produção. Meu nome é Laura e eu vou falar sobre Henry Fayol e o processo administrativo. Henry Fayol nasceu em 1841 e liderou a criação da teoria do processo administrativo, que se iniciou em 1906 na Europa e recebeu outros nomes, como a teoria anatômica, a teoria administrativa ou a teoria do enfoque funcional. As 3 principais contribuições para a teoria são os princípios da administração, as responsabilidades profissionais das empresas e a denominação das funções que as empresas devem desempenhar. Os princípios da administração foram divididos em 14 passos, do qual os mais importantes são o da estabilidade pessoal, o princípio da cadeia escalar ou hierarquia, o princípio da unidade de comando para facilitar a responsabilidade em organizações complexas, e, por fim, a unidade de direção. Já as responsabilidades básicas são guiadas por estes princípios, estabelecendo, por exemplo, uma autoridade construtiva ou harmonizando as atividades e coordenando os esforços. Para estas, existem 6 funções administrativas, que são comercial, financeira, administrativa, técnica, de segurança e de contabilidade. Hoje, essas constam como teorias da contingência da administração por processo e da excelência das empresas e se consolidam de forma geral. Dessa forma, hoje temos o planejamento, que define objetivos e meios para alcançá-los, a organização, que designa a responsabilidade para cumprir as tarefas, contando com o desempenho,
objetivo, produto, serviço, eficiência, eficácia e o cliente, a direção que usa a influência para motivar as pessoas e o controle que monitora as atividades e faz correções, contando com recursos humanos, financeiros, materiais, de informação e de tecnologia. Dessa forma, a teoria teve críticas, mas contribuiu para a administração que conhecemos hoje, como percebemos no slide. Meu nome é Iago e eu vou falar de Max Weber e as organizações. Weber considerava que as organizações elas eram baseadas em leis que as pessoas obedeciam porque elas eram racionais. Ele também acreditava que toda sociedade, organização ou grupo que se baseia em leis racionais é considerado uma burocracia. Essas organizações formais, que ele chamava de burocracia, apresentavam 3 características principais: a formalidade, impessoalidade e o profissionalismo. A característica da formalidade implica que esses sistemas eles são compostos por normas e essas normas elas são impessoais a todo indivíduo. Ela implica que as burocracias elas são regidas por uma autoridade racional e não pessoal. A impessoalidade ela também está relacionada à formalidade, mas ela implica apenas que as pessoas que ocupam os cargos políticos ou os cargos formais eles não têm nenhuma relação direta com a lei, eles apenas aplicam as leis e seguem as leis também, assim como todos. E o profissionalismo implica que, como as burocracias elas são formadas por funcionários, esses funcionários eles podem ser remunerados, assim obtendo meio para sua subsistência. Dessa forma, as burocracias elas funcionam como um sistema de subsistência para os funcionários dela mesma. Tem 3 situações em que as organizações elas podem atingir e ela pode se tornar uma organização coercitiva, organizacional, utilitária ou as organizações normativas. Aqui é uma tabela tirada do livro Teoria Geral da Administração e ela fala sobre os tipos de organização, associando ela com um tipo de controle psicológico relacionado e o tipo de poder. Aqui a gente consegue ver que as organizações coercitivas, elas têm o objetivo de controlar o comportamento das pessoas através da obediência sem questionamento. Como uma forma de fazer isso, a punição caso algum indivíduo saia do estipulado. A organização utilitária, ela tem por objetivo barganhar com o indivíduo que está participando dela. Ou seja, ela controla o indivíduo, dando recompensas para esse indivíduo. E o poder normativo tem como objetivo realizar uma tarefa em que os participantes acreditam. Ou seja, ela não se baseia na questão de dar alguma coisa ou punir um indivíduo por ele realizar a tarefa que ele deveria realizar. E sim parte do princípio que o indivíduo tem uma moral interior que vai guiar ele a fazer a coisa certa. No caso, esses ideais eles não são de Max Weber, eles são de um alemão chamado Etzioni. Meu nome é Letícia e eu vim falar sobre o modelo japonês de administração. Antes de falar sobre esse modelo, nós precisamos nos inserir no contexto que seria o contexto pós-guerra. Logo depois da Segunda Guerra Mundial, a sociedade teve uma descensão na economia e principalmente os países que perderam. Os países do eixo viram a sua economia diminuir bastante de potencial, porque eles investiram muito na guerra. E aí vieram os engenheiros Taiichi Ohno, Shinjiro Shingo e Eiji Toyoda e desenvolveram o toyotismo entre 48 e 75. Nas fábricas da montadora Toyota de automóveis, da qual surgiu o nome toyotismo. E quais são as características e inovações do pensamento toyotista? Eles buscaram fabricar os produtos com o menor custo possível e, dessa maneira, eles perceberam que esperar pela demanda dos consumidores seria melhor que produzir vários automóveis, por exemplo, em massa para ver se conseguiriam vendê-los. E essa espera pela demanda diminuiu bastante o custo, porque eles pouparam também o espaço do estoque de mercadorias e de matérias-primas, pois se eles esperavam a demanda, eles esperavam serem buscados esses produtos, ou seja, esperavam a necessidade desses consumidores para buscar com os fornecedores a matéria-prima e automaticamente produzir esses automóveis. Então, eles pouparam esses aluguéis de armazéns. E aí começou o aumento da produtividade, porque eles focaram no que era necessário, diminuindo o desperdício, o tempo de espera e evitando principalmente a superprodução, que é o que acontecia nos outros sistemas de produção. Então, as características, continuando, dessas inovações toyotistas foram a diversificação dos produtos fabricados. Nos outros processos produtivos,
se produzia em massa e em série. Então, vinha um automóvel somente para ser vendido e não inovava nesse sentido. Já o pensamento toyotista produziu essa necessidade de fabricar outros tipos de produto. E aí que a gente encontra a produção puxada, que seria, né, o que foi dito antes, a espera da demanda pelos consumidores. E os outros processos produtivos, o Taylorismo e o Fordismo, eles não esperavam a demanda, eles superproduziam em massa, um produto somente. E aí também gerou uma automatização das etapas da produção, gerando aí uma redução de mão de obra. Isso até entrou em discussão porque se reduz a mão de obra, reduziria o emprego, mas esse é o sistema de produção que mais se adequa aos dias atuais. Existe também, a partir disso, uma produção flexibilizada, just in time, que seria fabricar e estocar o necessário no tempo certo. Com essa automatização das etapas de produção e redução de mão de obra, automaticamente os colaboradores ficaram mais qualificados e também eles faziam várias tarefas, o que em outros processos produtivos não acontecia. Uma pessoa ficava para cada etapa do processo produtivo. Eles perceberam que isso seria perda de tempo. Existe também, a partir disso, a inspeção de qualidade, que seria o processo do controle na administração. O que Chiavenato propôs em suas ideias, o controle é muito importante dentro do processo produtivo e essa inspeção da qualidade da produção seria um insight muito importante dentro da empresa. E isso é uma tarefa apta para todos os colaboradores, inspecionar a qualidade dos produtos. Também vemos Kaizen, que significa linha em japonês. É o aprimoramento das operações de negócios ininterruptamente. Então, essa melhora nas operações, principalmente da negociação, era contínua, o que favorecia a lucratividade. E o Genchi Genbutsu, vá e veja, ou seja, analisar os processos produtivos e os problemas, principalmente, da produção. Então, a análise dos erros, ela vai melhorar a produção da empresa, né? Porque se você identifica o que está errado, você pode melhorar nesse sentido. Bom, e aí, dentro desse aspecto de sistema de qualidade total, temos as principais características e denominações do toyotismo, que seria, por exemplo, o sistema 5S, Seiri, Seiton, Seisou, Seiketsu e Shitsuki. Utilização, organização, limpeza, saúde e higiene, e o senso de autodisciplina, respectivamente. O que melhorava bastante no sentido de organização, porque tendo esse aspecto de organização, as pessoas ficam mais organizadas também com as ideias. E isso proporciona uma produção melhor. Selos de qualidade foram outras inovações do toyotismo, que seria o ISO 900, como garantia da qualidade de processos organizacionais, e o ISO 14001, uma certificação para meio ambiente, o que é muito importante dentro de uma empresa. A sustentabilidade ela é cada vez mais buscada nos dias atuais. E isso foi buscado, né, desde essa época que foi desenvolvido o toyotismo. É extremamente importante. O Kanban é o quadro indicador. É um sistema de comunicação sobre a fluidez da produção dentro da empresa. E aí se identifica em qual etapa do processo de produção que se encontra aquela tarefa. E o círculo de controle de qualidade também veio com o toyotismo como reuniões periódicas para melhorar vários aspectos da empresa ou algum em específico observado durante um tempo. E por fim, temos o desdobramento da função qualidade, que seria a área do atendimento ao cliente. Dentro de uma empresa, essa é uma das principais áreas, porque é onde os compradores vão demonstrar se estão aprovando o produto ou o serviço. E é isso.